Fala gente, tudo bem? Tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao canal Cubo d'Água Aquarismo. E hoje a gente vai estar falando aí sobre temperatura. Gente, o inverno começa hoje. E aí, você já providenciou o seu termostato para o seu aquário? Eu prometi para vocês também estar dando feedback do termostato que eu comprei para o meu, se ia estar dando conta, como é que ia estar. E nesse vídeo aí eu vou estar falando para vocês sobre aí o aquecimento e a grande importância de você já ter providenciado. Se não providenciou, corre lá, providencia o seu aquecedor com termostato. Então, gente, o inverno começa hoje, né? Tô fazendo esse videozinho também especial aí para vocês. E eu primeiro queria trazer um feedback sobre o termostato que eu comprei, né? Da Inheim. Eu achei ele muito bom, muito eficiente. A temperatura já caiu bem aqui. Ele conseguiu manter aí os 26 graus, às vezes caía para 25,8, mas ele sozinho, um aquecedor de 300 watts, conseguindo manter o meu aquário de 400 litros aí dentro dos parâmetros, né? Como eu disse para vocês, no inverno eu simulo aí mesmo uma temperatura um pouquinho mais baixa, né? Como meus peixes aí no normal eles vão de 26 a 31 graus. Eu no inverno, até para evitar muito choque térmico, né? Uma variação de temperatura muito alta, porque quando a gente deixa um aquário com a temperatura muito alta no inverno, os aquecedores termostatos, às vezes, eles sofrem para conseguir manter essa temperatura, né? Geralmente eles sobem aí 5 graus, 7 graus da temperatura ambiente. Então, se a temperatura, por exemplo, chega aí a 10 graus, o seu termostato dificilmente ele vai conseguir manter essa temperatura aí a 31 graus. Aí você vai ter que trabalhar com mais de um termostato, certo? Mais de 2 watts por litro. Mas, como eu disse aqui, o meu está mantendo legal em 26 graus, meus peixes estão bem, estão saudáveis. Eu também trabalho, né? Minha água tem ozônio, então isso também ajuda a diminuir a quantidade aí de parasitas, né? Pela filtragem, eles acabam sendo eliminados ali pelo ozônio. Então, mesmo que essa temperatura um pouco mais baixa favoreça a reprodução desses parasitas, eu também tenho o ozônio ali trabalhando, me auxiliando na eliminação deles aí. Tá bom? É importante para vocês entenderem isso, gente, até para o nosso corpo humano, tá? Quando a temperatura oscila pra gente, por exemplo, em 10 graus, pra gente, ser humano, o que acontece com o nosso corpo? O nosso sistema imunológico, por exemplo, já começa a fabricar muito muco, o muco engrossa, a gente fica rouco, como o caso agora. Quem tem sinusite, rinite, principalmente sofre muito. Isso auxilia, né? Isso facilita aí a gente ficar doente, pegar uma gripe, ter um parasita, certo? E com os peixes, né? Com os animais no geral, isso não é diferente. Só que o peixe ele sente a temperatura um pouco diferente da gente, tá? 1 grau tem um valor bem maior para o peixe do que a gente. Então, por exemplo, 1 grau que você sente a temperatura de 1 grau de diferença, para o peixe pode ser 5 graus de diferença. Tá entendendo? Então vamos supor assim, é como se eu estivesse num ambiente de 30 graus, saísse e fosse para um de 25, do nada, isso 1 grau. Né? Então o peixe ele sente de uma forma diferente essa variação de temperatura. Por isso que é muito importante você manter a temperatura estável. Como eu falei, eu acho que é o parâmetro mais importante na minha opinião. Mais do que o pH, do que o GH, né? É a temperatura da água. Não te falando que os outros parâmetros não são importantes, né? Mas um peixe ele vai resistir melhor a um pH diferente do que ele está acostumado do que a variação de temperatura, tá? Então, providenciem, gente, aí o seu aquecedor com termostato, verifiquem direitinho. Procurem ter uma redundância aí em questão de termômetros, tá? Porque às vezes o termômetro está marcando uma temperatura, ele já está mais velhinho, ou ele não é muito exato, então se você puder ter 2 termômetros, nem que seja um comumzinho e um outro digital, para estar trabalhando ali, para estar vendo a temperatura mais estável possível, né? E esse aquecedor com termostato que vai te auxiliar aí a manter a temperatura do seu aquário.
Falando nisso, né, eu já falei isso no outro vídeo, eu vou estar repetindo aqui. Então, por exemplo, se você tem um aquário, por exemplo, que o seu aquecedor no termostato não dá conta, você utiliza, por exemplo, 1 watt por litro, o que eu te aconselho? A colocar 2 aquecedores. Tem gente que eu ia te aconselhar a colocar um aquecedor de 2 watts, né? Vamos supor assim, no aquário de 100 litros, você colocaria um aquecedor de 200 watts. Mas, na minha opinião, é melhor você colocar 2 aquecedores com termostato, tá, gente? De 100. Aí você consegue dividir na área do seu aquário, você consegue botar um do lado, um do outro. E apesar de a gente considerar que vai ter um consumo maior para ele aquecer essa água, e é verdade, assim que ele conseguir aquecer, ele vai conseguir manter essa água mais estável com um consumo menor. Ou seja, ele vai consumir mais para aquecer essa água. Mas depois que ela estiver aquecida, como você vai estar trabalhando ali com 2 aquecedores ou 3, não tem problema, 3 watts litro, dá para você trabalhar tranquilo. Eles vão conseguir manter a temperatura com mais facilidade. Então, como é que você vai funcionar? Por exemplo, um aquecedor de 100 watts no aquário de 100 litros, se ele for ficar ligado, por exemplo, 4, 5, 6 horas por dia para manter a temperatura do seu aquário estável, você tiver com, por exemplo, um aquecedor de 2 aquecedores de 100 watts, somando ali 200 watts, eles vão estar trabalhando às vezes 2, 3 horas por dia para manter a tua temperatura na temperatura ideal. Então, apesar de você ter um consumo inicial para aquecer a sua água, né, você vai ter um aquecimento também mais rápido, mas você vai economizar na estabilidade da água. Como você vai ter 2 aquecedores ali, eles vão estar conseguindo manter essa temperatura sem ficar muito tempo ligado. Tá bom? Essa é uma dica também que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueça, gente, aí, dê o like no vídeo, isso ajuda o canal aí a crescer, tá? Deixa seu comentário se você concorda, se você não concorda, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, ativa o sininho aí também, se inscreve no canal, isso aí ajuda a gente a crescer, a deixar o canal mais relevante aí no YouTube, ajuda a gente a crescer e melhorar também o nosso conteúdo. Gente, um grande abraço, qualquer dúvida estou à disposição, voltando aí com os vídeos melhores para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo.